Olá, gente! Bom dia, tudo bem? Hoje estou aqui sozinha. Cadê meu parceiro? Meu parceiro tá onde? Produção, cadê o meu parceiro? Né? Ai, o Oi, meu pessoal! parceiro! Mudei de lado. Hoje a gente vai falar do Kélcio, o último Chegou o dia. episódio dessa temporada, que foi massa, que a gente expandiu, inclusive, até o final de julho, né, Kel? Quanta experiência, hein, Fê? Foi muito bom, né? Nossa. Cada encontro, um encontro. Cada encontro, um encontro, né? E tão bom, que bom. A gente já conhece o Kélcio, né? Mas hoje a gente quer saber um pouco mais da vida do nosso aluno, que se forma agora, final do ano, então 2026, Quanta coisa, hein? 2, piscou e 5 anos. 5 anos. Mas, antes de tudo, eu queria saber um pouco mais de você, Kel. Conta pra gente, Vamos lá. né? Para essa galera que ficou aí esse semestre todinho te vendo aqui deste lado da bancada, mas saber quem é o Kélcio, né? Como é que ele chegou na psicologia? Como é que ele chegou hoje? Conta pra gente. Primeiramente, agradecer a oportunidade e a confiança que vem do seu coração, né? 4 anos vivenciando muitas coisas na psicologia, que não acaba aqui, né? E por um motivo ou outro, você, né, junto com outra equipe, claro, a equipe da Psico em Foco, me convidou para mais essa experiência, mais essa fase na minha vida. Porém, como você disse muito bem, minha vida não começou agora. Sim. Então, eu sou o segundo filho mais velho de 4 irmãos, pai e mãe. Meu pai já está no céu, né? E foi um evento, claro que todo rompimento é difícil, mas dentro da formação, né, mas eu tive muito apoio, né, dos professores, colegas de psicologia, que aqui eu mando um abraço. Inclusive, eu me lembro de quando você entrou, você dizendo que era professor, Sim. que trabalhava, né, na filosofia, na sociologia. E você acredita que isso culminou para você escolher psicologia ou não? Outras questões. Por que você chega na psicologia? A história é um pouquinho... Vamos voltar, né? Tá. Porque antes mesmo da filosofia, que eu fiz em Juiz de Fora, eu fiz Você não o é vestibular. daqui? Não sou daqui. Você é daqui de mas Tiltado? eu morei em vários lugares do Brasil. Tá. Vamos lá, vamos por partes. Mas respondendo a pergunta da questão da academia, filosofia e psicologia, antes da filosofia propriamente dita, em 2009, eu fiz vestibular em Três Corações, que eu estava lá, numa comunidade chamada Magnífica. Né? Três Corações. No dia que foi fechar, a turma não completou. Eu já tinha passado já no vestibular. E aí, que o padre, porque eu estava na vida religiosa. Tá, você queria ser padre? Sim, eu falo sim porque eu estava... eu fui usuário de drogas. Lá quando eu tinha cabelo, né? 11 anos, 12 anos. Tá. E como aconteceu aquele resgate muito forte, eu imaginei assim, pronto, eu estou vivo, então Deus me chamou para algo maior, né? E com o tempo eu fui percebendo que algo maior é esse. Mas só vou adiantar, depois a gente volta. Tá confuso não? Aqui, ó, já começou várias perguntas. Não tá confuso não, né? Nem um pouco. E nesse período de vida religiosa, como eu morei em vários lugares, porém eu não estudava. E Magnífica me proporcionou essa realidade, que também o carisma é a questão do estudo. Não significa quem estuda para ser sacerdote, mas independente qual academia, qual curso, qual disciplina. E aconteceu comigo, por isso eu fiz psicologia. Fiz vestibular, não passei e desci para Juiz de Fora. Aí sim eu comecei a concluir a filosofia. Nisso eu fiz 2 anos de teologia. Com o tempo, fui assessorado, começou algumas dúvidas, todo esse caminho. Eu estou falando um caminho de 20 anos. Bastante Com bastante quantos anos você sai dessa vida de usuários de drogas e percebe que, opa, preciso aproveitar a minha vida? Eu fiz 15 para 16 anos na fazendinha, em Uberlândia, Fazenda Estela Maris. Com 16 anos eu tenho essa experiência profunda, adolescente. Adolescente. Fico 9 meses internado na fazendinha, né? Uma experiência fantástica. Olha o que é aquilo que é marginalizado e proporcionou a vida nova. Sim. É fantástico isso, né? Gente, isso dá um outro podcast, né? Muito bom.
E essa experiência de 16 anos, eu não parei mais. Aí entrou na igreja, gosto, né? Daqui um pouquinho a gente vai cantar uma música. Você entendeu que naquele momento ali, aos 16 anos, eu tenho um chamado... Tem alguma coisa. Tá. Era para estar morto. Tá, entendi. Fiz literalmente coisas para estar morto. Tá. Então, alguma coisa aconteceu. Sim. Né? Sabendo que eu não tenho estrelinha na testa, né? Ou tenho, né? Talvez só calmo, só carequinha. Mas nesse sentido de alguma coisa tem para mim. Tá. Sempre essa perguntinha, né? Então vamos. Aí eu comecei grupo de jovens, viajamos bastante, né? Tem um rapaz também que chama Washington, e eu não sei se ele... O Washington, conheço, então, conheço. Nós tivemos vários... isso é proposital, viu, gente? Ele era DJ, né? Mas era DJ de festa cristã, não é? Secular, depois cristã. Né? Entendi, ele também teve um encontro. Entendi. Tinha vezes que a gente ia pra rua, talvez ele tinha um pudesse carro. sentar aqui. Não é? Tinha um carro, a gente levava sopa pros irmãos de rua. Olha. Não, é cada coisa. Que loucura. Então, experiências na juventude. Sim. Muito, que sela, né? Sela, tem algo assim. E era uma via de mão dupla. Era um Jesus que ia até eles e um Jesus que vinha até nós. Né? Era fantástico. E saímos de lá alimentados. Sim. Muito mais do que... Você chegou a morar na rua, não? Eu fiz a experiência numa comunidade chamada Toca de Assis. Ela tem em vários lugares no país. O que é isso? Toca de Assis é uma comunidade franciscana que nasce ali em Campinas. Então, são a maioria naquela época adolescentes que, tanto homem e mulher, iam para a rua, viviam a experiência de rua, cuidar dos irmãos de rua. A gente ia para a Sé, em São Paulo, quantos bichos nós já tiramos a cabeça. Então, fazer uma experiência mesmo em loco, com eles. Né? E alguns deles da rua saía da rua e ia morar na casa, junto com a gente. Então, era uma rua murada. Fantástica a experiência. Você tinha Foram medo? 5... Não. Foi o céu na terra. Que legal. Céu na terra, com todas as palavras, todas as letras. E era um lugar só de homens, sexo masculino ou era também misto? Não. Casas masculinas, masculino. Feminino, feminino. Tudo separado. Tudo organizado. Tá. Muito bom. E até quantos anos você fica nessa, Kel? 5 anos eu vivi esse céu na terra. Várias casas. Morei em Cotia, Governador Valadares, Osasco, Londrina, Uberaba. Isso. Vivendo essa Você dinâmica. entendia que era um chamado missionário. E talvez que você fosse ser padre. Não, nesse momento não. Já não? Não tinha. Nem pensava. Porque a questão do estudo, né? Ela não tinha. Não ofertava essa realidade. Era tipo... Vamos cuidar das pessoas, meio que... Nós temos que voltar um pouco bem na história, no século XII, né? Com Francisco de Assis. Né, São Francisco. 1282. Então, século XII, XIII, né? E ele teve uma experiência com esse Jesus pobre, né? O leproso. Então, tem toda uma história. E Francisco de Assis é um ícone, né? Não só para católicos, cristãos. A gente estuda isso em filosofia, né? Sim. Então, ele fez uma diferença. E em 97, quando eu o conheci através de livros, filmes, foi uma trombada. E aquele amor, né? Aquele primeiro amor. Então, o desejo de vivenciar nesses tempos atuais. Né? E foi interessante. Aqui em Tuiutaba mesmo, antes mesmo da Toca de Assis, eu trabalhava na Weng, num barzinho que tinha lá, vendia laranja, um barzinho. E, rapidamente, a história. O rapaz estava no carnaval e ele pediu para me vigiar a casa dele. E era para cima da Weng, naquela casa no bairro universitário. Tá, beleza. E eu morava aqui no setor sul. Tem uma bicicletinha. Comprei minha janta, dois sanduíches. Isso já estava me incomodando. A rua, alguma coisa já tinha acontecido já, interiormente. Só que tinha medo. Não conhecia ninguém. E ninguém foi, enfim. E nessa noite eu, descendo a 36, na rodoviária, com a bicicleta, e aquele incômodo, eu falei, você quer saber? Eu vou frear. Freiei a bicicleta, dei a volta, estava na parte de baixo. A primeira palavra que eu escuto, nunca mais, já tem muito tempo, estávamos te esperando.
Nunca mais deixei. E ali a janta foi, e ali eu fui muito mais alimentado do que um cachorro quente. Saí, fui... E para quem não sabe, né, porque teoricamente a internet não tem muros, aqui em Tuiutaba, na rodoviária, é onde ficam pessoas em situação de rua. Sim, né? bastante. Hoje a gente tem um albergue, mas não existia. E ainda assim, muitas pessoas estão ali em situação de rua, mas também usuários de drogas. Sim, sim. Hoje a população de rua, ela deu uma nova roupagem. Né? Tem muitas pessoas que estão, mas não são moradores de rua. Sim. Né? Aí são outras coisas, mas realmente Tuiutaba, naquela época, e aí acolhíamos meretrizes, né? Sabendo que eu não era padre. Não, mas eu quero falar. Não, mas eu não sou padre. Né? E quer confessar. Não, calma, não sou. Mas acolhia. E vários episódios, né, de óbitos, várias, antes de começar a andar, né, no Brasil. Então alguma coisa estava chamando. E eu pensava que era questão de sacerdócio. Né? E aí eu não namorava, né? Todo para Deus naquele momento. Adolescência, né? E o resgate das drogas fez eu imaginar, bom, se me salvou, se tem alguma coisa, vamos lá, né? Entendi. E foi intenso. Foi intenso. Foram 13 anos na vida religiosa. E concluiu agora com a Magnífica, né? Concluindo a filosofia e 2 anos de teologia. E aí, em que hora que eu percebo que não era bem isso? Eu tive ajuda, principalmente aí entra a psicologia, né? Eu tive ajuda de amigos sacerdotes e também terapia, e me ajudou demais. Tanto é que e aqui eu não estou falando mal do ambiente onde eu estava, mas a minha busca, né? Sim. Não estava tendo essa congruência. Até de entender, então, o que eu estou buscando, quem né? é esse? O sentido da minha vida, e né? Quando eu saí, em 2013, nossa, parece que um caminhão, né? Saiu, assim, aquela leveza. Pô, então realmente eu acho que aquela paz. Sim. Porque independente da religião aqui, Deus não é peso, né? Sim. Não pode ser peso. A espiritualidade não pode pesar, não pode adoecer. Perfeito. Né? E eu estava adoecendo. Então alguma coisa em mim não estava correspondendo àquilo lá. E aí quando você sai... E aí eu começo a dar aula, né? 2015. E aí você entra na docência de crianças, de adolescentes? Adolescentes. Sempre adolescentes? Sempre adolescentes. Fiz uma experiência no Fundamental 1, mas não adaptei. 1 e 2. Por identificação? Por identificação. E aí outra história, né? O magistério esse ano está fazendo 11 anos. Né? 11 anos. E aí, por que só ali o magistério, só ali a docência não preencheu esse sentido de vida de Kélcio? Todas as experiências humanas e humanizantes que eu tive, tanto com as famílias, as mães dos viciados, dos drogados e tal, dos adolescentes, das pregações, das palestras, toda a experiência humana que eu tive fez eu apaixonar pelo ser humano. A sala de aula não foi um desejo meu. Nunca imaginei, mesmo tendo na família vários atores, meu avô, né, minha tia, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Mesmo assim, eu nunca desejei, assim, nunca pensei. Então, a sala de aula foi uma reação diante da ação missionária. Mas a hora que eu chego ali, eu percebo que eu gosto disso. Gosto. Porque eu não me lembro de conhecer alguém que foi aluno de Kélcio e dizer que Kelsinho, né, produção? Kelsinho passa despercebido. É isso. Me apaixonei pelo humano, pelo comportamento, por poder, de alguma forma, auxiliar na evolução dessa galera toda. Por que aí eu vou pra psico? Eu penso, antes da psico, tem a enfermagem. Meu irmão adoece em Cuiabá, Covid. Meu pai, nós fomos, graças a Deus, quase mesmo, foi para UTI, quase foi entubado. E aí eu fiquei com ele o tempo todo, fazendo o que ali naquele momento era possível fazer. Acabou, passou toda a tribulação, ele me fez uma pergunta: por que você não faz a enfermagem?
porque eu estava trabalhando na fazendinha. Tá. Né, que você conhece muito bem. Sim. Aqui, tu tá... Demilson, maravilhoso, e todo mundo lá. Nunca tinha desligado, assim, desde o resgate, né? Sempre direto. Todas as vezes que eu estava em Tuiutaba, estava lá fazendo um trabalho ou outro. Enfim, aí... Por que você não faz enfermagem? Por que você não volta a estudar? Porque eu já estava um tempo sem estudar. Né? Falei, será? E ele começou a falar de ações técnicas que eu fiz com ele. Ele viu algo, né? Algo do trato, do formato, enfim. E aquela pulguinha, eu vim embora com a pulguinha, né? Tá, eu vou tentar. Fui pra FAC. Aí, pode, é possível, tal. Me inscrevi, matriculei na enfermagem, como já tendo a filosofia, então... Você entrou como portador de diploma. Facilitou em questão financeira. Isso me contribuiu muito. Fiz o primeiro semestre, foi. Você fez um semestre de enfermagem. Vamos lá, foi tranquilo. Beleza, estamos gostando. No segundo semestre, começou, nossa, tem alguma coisa que está incomodando. E eu comecei a diminuir o ritmo daquele primeiro semestre que eu comecei. Falei, tem alguma coisa aí. Fê, não lembro a data, mas na sexta-feira era o último dia para possivelmente mudar, fazer alguma troca de curso, alguma coisa. Eu não sabia nada disso, nada. E uma provocação da professora, que agora infelizmente eu vou esqueci o nome dela, da FAC, não sei se é da não lembro. Ela conversando conosco ali, ela, como assim? E o questionamento dela me ajudou e muito. Né? Talvez eu lembre o nome dela e mando um abração. Mas, olha lá. Me ajudou. Falei, não é meu lugar. Por mais que seja um curso bom, mas não faz parte, não é meu lugar. E aí eu procurei na ocasião o Kevin. Sim. Ele falou, hoje é o último dia. Eu falei, beleza, conversamos rápido, me acolheu super bem, orientando e tal. Trocamos. Cheguei, a sala no segundo andar, à esquerda. Você, não sei se você lembra, não, né? Não vou lembrar. Muita gente, 4 anos também. E naquela semana eu falei, nossa, aqui é meu lugar. Que bom. Eu me lembro de você falando que você era professor, mas a sala jamais lembrarei. A sala estava lotada. Lotada. A sua turma era uma turma bem... mais de quase 35, 37. Por aí, estava lotado. Eu lembro. E foi a melhor decisão que eu fiz. Terceira turma, né? Foi a melhor decisão. Por quê? Veio o encontro à minha história, toda a busca, respondeu várias perguntas, vários questionamentos. Porque e aí, claro que é bem subjetivo o que eu vou falar, né? Mas no meu caso, dentro da psicologia, eu não fiz a psicologia querendo a terapia. Porque isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Eu vou fazer porque eu quero respostas da minha vida. Não, eu já que obtive ali, né? Eu já tive muita ajuda. A decisão de sair da vida religiosa foi muito raiz, assim. Não foi de um dia para o outro, né? E conhecendo eu me apaixonava a cada abordagem. Claro que é um curso muito rápido, não dá para ver, claro que não. Mas o pouco que a gente, e vocês, né, você é uma delas, as professoras, o corpo docente é de uma profundidade muito grande, né? Ali não é só para marcar, hoje eu estou fazendo isso aqui, não. E isso é legal das pessoas saberem, né? Que um curso de graduação, e eu penso que é qualquer graduação, e a gente fala muito isso em sala de aula, ele te dá o caminho, mas depende muito de você enquanto aluno, né, que profissional você quer ser. A faculdade, a graduação, ela te mostra assim, olha, existe isso, mas você tem que buscar por você, porque senão, né, você vai ter o diploma. Mas o conhecimento, ele é individual. E é importante que a gente pense isso, que é em qualquer área. Em qualquer profissão. Você pode ter o diploma, você pode ter o curso técnico, você pode... Mas o conhecimento, ele vem a partir da sua busca, né?
o ser professor, ele acontece você dando aula, não Sim. na faculdade. Sim. Penso que a psicologia um pouco nessa direção. Sim, com certeza, né? A clínica, a demanda do outro faz você profissional. Você se movimentar, você estudar mais, né? E eu sempre digo que a partir do primeiro dia de aula, a gente já está se tornando profissional. E é importante que a gente pense nisso, né? Do quanto também a minha história acadêmica também vai marcar o profissional que eu vou ser. E não quer dizer que eu preciso ser o mais estudioso, o melhor, mas aproveitar. A Marina falou isso num podcast nosso, né? Que é aquele do 1 ano, 10 anos, 20 anos, né? Aproveitar tudo que você puder. Não esperar só que o professor faça, mas fazer também. Olha, professor, esse podcast mesmo, ele surge de uma ideia de um aluno, né? Então, a Larice Barreto, patroinha, amo você. Abraço, né? abraço. Ele surge de um aluno que fala assim, não, eu quero mostrar para as pessoas o que a psicologia faz, né? E não é só a gente pensar que psicologia é ali o consultório, mas que a gente pode estar em todos os lugares, a gente pode, quando está falando de pessoas, principalmente, né, de comportamento humano, que a gente pode fazer diferença. É uma pessoa que já se destaca naturalmente. E nem porque ela quer, tanto que a gente já está indo para quarta temporada. Então, né, teremos agora mais o próximo semestre, 2026-2, e ela não quer aparecer. E ela fala que não, que, né, ela quer dar oportunidade para outras pessoas. Isso é fantástico, né? Muito bom. É fazer junto. E talvez isso seja a psicologia, né? O quanto a gente junto pode fazer mais. A abordagem que não sei se escolhe ou se a gente escolhe. Talvez um pouco de cada. Eu acho que sim, tá. Só para provocar aqui, foi o humanismo. Carl Rogers. Tá. Olha só, nunca tinha ouvido falar desse rapaz. Carequinha também como Muito bom. Recente, né? Faleceu recente. Sim, questão de anos é recente. Americano. A ajuda que eu tive, uma delas, foi uma filha direta, entre aspas, acadêmica de Rogers. Ela tirou foto com ele. Sim. Eulália. Não conheço. Mas Beijo, em Juiz de Fora. Massa. Então eu tive um encontro com Rogers indiretamente. Tá. Então, E como é que ela entra na sua vida? Ela é muita referência em Juiz de Fora, né? Questão da igreja. Psicologia ou... Terapeuta. Tá, terapeuta. Terapeuta. Tá. E aí ela já presta serviço e tudo. E foi indicado ela. Só que eu nunca ouvi falar de Rogers, nunca. Humanismo, o quê? Sim. Né? E foi de uma profundidade o encontro. Né? As sessões eram na casa. Né? Sim. E marcou demais, né? O trato. Sim. Eu lembro, uma das falas, você falando a questão que é importante fazer terapia, quem está estudando psicologia. Sim. Porque você vai vendo como é o outro, como é a terapia. Então, marcou muito. E eu tento replicar isso. Olhar mesmo no branco do olho do outro e tentar ser com ele. Não querer... Exatamente. Estar ali de sim, fato, né? Ouvir de fato e não só o fazer de conta. Não. E quando você entra, então, porque agora você forma no final desse ano. Quando você entra na psicologia, você tem essa experiência, você gosta, mas era o que você esperava? Em questão de formação? De formação, de contato, sim, de quem a gente vai encontrar na psicologia. Sim, porque quando eu entro aqui, já tinha uma bagagem. A filosofia me proporcionou. Então já tinha algumas coisas, né? Claro que aprofundou no curso próprio, né? Mas, por exemplo, eu tive psicologia na filosofia. Claro, com as abordagens, né? Então alguma coisa já tinha em mente. E era isso mesmo, essa profundidade, sabendo que precisa dar uma sequência. Sim. Não acabou. Para sempre. Não acabou. Para todo sempre. Eu tenho convicção. Sim. Não acabou. Trabalhar com gente não estamos prontos. Constantemente, né? Não, eu não a gente pronto. Nunca está pronto. Não. Isso é legal de pensar. É legal. E, Kel, você pensa que... Como é que foi para você quando a sua professora falou assim, vamos fazer o podcast? Então,
Eu não costumo bloquear, eu não costumo falar não. Eu penso, será que o que vai? Mas eu percebo que eu tenho um perfil dessa comunicação. Sim. Tá. E foi fantástico, sabendo os meus limites, né? Sempre eu falava com você, né? Às vezes até você, eu quero estar travado e tudo, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Eu não falo nem talvez o alcance, mas é sério, é verdade aqui. A gente não é um teatro. Sim. A gente não está colocando um papel. E coisas que eu não domino, eu tenho uma certa resistência em querer. Então foi dentro do meu limite. Eu respeitei o meu limite e sendo apoiado por você, eu acho que foi bem... desenrolou, né? Mas você sabe que até o Aston falou isso pra mim hoje, que no primeiro episódio eu tava acuada. Eu falei, mas é porque é um movimento diferente, né? Você tá pensando, aí tem uma câmera aqui, tem uma câmera ali, tem uma câmera ali, e aí isso é ao vivo e as pessoas... Porque... E eu acho que é importante, né, da gente pensar que a gente não tem, e eu nem quero ter todas as respostas, mas saber da responsabilidade que a gente tem enquanto profissional, né? Eu, profissional formada, e você é um profissional em formação. Talvez nós dois somos profissionais em formação. Acho que prefiro até dessa forma. Mas... da gente pensar assim, da responsabilidade que a gente tem com a vida do outro, com as informações que a gente fala, porque a gente tem vivido um mundo o importante é viralizar, o importante é ter like, o importante é ser visto, e aí talvez eu deixe de fazer o que eu acredito. Então, eu estava até brincando esses dias que uma psicóloga que é conhecida nas redes sociais, e ela opinando sobre a vida de um casal famoso, e enquanto psicóloga, né? E aí eu falei assim, cara, e foi um paciente meu que me mostrou, e aí eu falei, cara, como é que ela tá falando da vida de duas pessoas, que são pessoas públicas, ok, mas ela não tá falando sobre a vida dela, ela tá falando enquanto psicóloga, ela não sabe da vida dessas pessoas para ela estar falando isso enquanto psicólogo, né? Porque talvez eu pense que a gente tem uma responsabilidade, e eu acredito nisso realmente, a gente tem uma responsabilidade tão grande com a vida do outro e com o que é que o psicólogo faz, que eu me preocupo muito com como é que as pessoas vão ver a psicologia através da Fernanda. Como é que as pessoas vão pensar que é o trabalho de um psicólogo através da Fernanda. Porque isso me dá uma responsabilidade, mas também isso me move, né? A gente falou num outro episódio sobre o que move um, o que não move o outro. Até é o episódio da NR1, vocês assistam, lá atrás, passou em junho, né? O quanto a pessoa, não é que ela tá certa no lugar certo, mas a responsabilidade que ela tem no lugar que ela tá e se aquilo faz bem pra ela. Você hoje pensa que ser psicólogo formado, né, daqui 6 meses, é uma responsabilidade muito grande? Você acha que você está preparado? Ou pelo menos nesse início, o que você pensa de vou formar? Talvez a resposta aconteceu hoje na clínica. A pessoa que dá assistência aos estagiários, nome, ligando e tal, ela fez um comentário que eu nem estava esperando. Que o paciente tinha acabado de sair, aí ela falou, nossa, mas como ele mudou, hein? Esse foi o 12º encontro, atendimento. E ela começou a falar da mudança, que eu também percebi lá dentro, só que eu não tinha o feeling assim, para ver que realmente ela que o acolheu, viu a mudança dele em 12 momentos. Não fui eu que mudei. Sim. A gente sabe disso. Mas ele esteve aberto a todas a escuta atenta, técnica e os toques. Mas eu não sou eu que mudo o outro. Não. Mas eu sou um caminho que pode colaborar ou prejudicar. Sim, e ele esteve aberto. E aí eu fui a importância o ser ali mesmo, diante do outro, da demanda do outro, da realidade do outro. Responsabilidade. Por isso que a psicologia é encantadora. Sim. Você vê a mudança.
Sim. Né? E é apaixonante. É massa, né? Até é apaixonante. Um adolescente que era muito assim, mas... e a mãe procura exatamente porque ele não era mais quem ele era, ele estava muito quietinho. E aí um dia ele começa a me falar, não, porque eu posso dizer que eu tô feliz de ter uma vida normal, acordar, ir pra escola, e que não é um esforço sobrenatural levantar da cama pra ir pra escola. É lógico que eu não gosto de acordar cedo, mas eu vou. E eu tô feliz com isso. E quando ele diz eu tô feliz com isso, ele tá tentando me dizer assim, cara, valeu, né? O trabalho é todo dele. Eu sempre brinco que é 70% deles e 30% nosso, né? Mas o quanto é legal você pensar assim, pô, ele já pode daqui a pouco, seguir a vida dele sozinho, que ele vai dar conta de lidar com essas questões. Agora eu tenho uma coisa que, como eu estou em construção, eu tenho, parece que você me ajuda nisso. Depois da formação, depois de vários momentos, a vida não tem a mesma ótica. A gente começa a ver de uma forma... parece que vai gritando as coisas da vida. Uma delas, ontem, fresquinho, é uma reportagem, se não falha a memória, no Japão. Eles tiraram uma foto, em cada poste da Avenida do Japão tem uma japonesa, tem uma pessoa, na maioria mulheres, com todo o equipamento, com o celular, com todo um aparato, gravando. Fê, você vê a foto assim, ó, várias pessoas. E a matéria falando, né, da preocupação que aquela juventude tem para mostrar algo. Estavam gravando, fazendo lives, várias lives. Sim. Aí aquilo lá, para mim, não é só uma reportagem. Sim. Me remete o quê? Qual a importância que esse ser humano, nessa atualidade, está fazendo com a vida? Sim. Porque às vezes eu estou linkado com tudo e eu não estou linkado com a minha realidade. Perfeito. Então, é só um exemplo para dizer... A gente precisa, inclusive, voltar para si. E não é parar. Não. De aprender a lidar com as coisas que acontecem. E aí, eu posso fugir da realidade, eu quero viver uma outra coisa. Então, só um exemplo para dizer que a psicologia fez isso. A gente percebe, tenta perceber, e vem gritando assim. Sim. Ela muda. É fantástico. Sim. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por isso eu acho que é um pouquinho meio maluco. Mas talvez a gente tenha que ser, né? Não sei. Pra gente encerrar. Já? Já, né? Que loucura. Primeiro, algo no podcast te marcou? Ou alguma coisa assim que, nossa, eu me lembro de um dia tal, ou de uma coisa tal, ou o quanto pensar no podcast mesmo marca a sua vida enquanto profissional? Tá, podcast, cada encontro realmente marca alguma coisa. Principalmente as pessoas que não é do nicho, não era do meu conhecimento, e aqui chega, de repente, parece que a gente é amigo há muito tempo. Então, há uma atmosfera de acolhida da história do outro, da demanda do outro, da riqueza que o outro é. Mas eu tenho que falar de eu vou falar principalmente aquele que nós reunimos 20, 10, 5, as psicólogas, né? Sim. E eu contemplando o caminho de cada um, mesmo a... Nathalie, Sim. um ano. Mesmo não, um abraço, Nathalie. Recém-formada, mas mesmo assim a profundidade. As falas, as pequenas falas, mais tímidas, mas mesmo assim muito profundas. Sim. Né? E cada uma delas, mas contemplando assim, e aí, cara, que presente que eu estou vivendo. Né? Porque foi uma grande aula, não foi um podcast, né? Foi uma aula. Né, os seus comentários. Como estarei daqui a um ano, como posso estar, o que passaram. Sim. Olha a Natália. Aproveitar essa experiência, então, foi bem marcante. Sim. Desafios todos. Sim. Né? Nossa, ela passou isso, eu pensando que... não, bem pior do que eu. Então, essa comparação também eu acho que é riquíssima. Sim. Olhar para o humano, né? Que é possível. Sim. E uma coisa interessante, não parar, né? Porque o autoconhecimento dá essa possibilidade, né? Eu não sei tudo.
não sei tudo. Isso não é vergonhoso nenhum momento admitir isso. Então, é estar nos espaços e crescer intensamente com eles. Né? É fantástico. Tanto é que tem uma musiquinha. Vamos ouvir? É interessante. Gostei. Achei interessante pensar na música. Que é sempre, né? A gente coloca a música. É uma coisa muito sua, né? E a música, ela diz muito. Fala. E eu estava morando em Anápolis. E aqueles dias mais que a gente se sente no lixo. Né? Quem eu sou? Sim. Que isso? E aí eu peguei meu violãozinho, fui pra capela, e aí comecei a falar com o tal Jesus, e aí saiu isso. Minha história é um tesouro que do velho tudo se faz novo. Em ti, Senhor, em ti. Posso amar, posso perdoar, posso acolher, posso fazer o céu acontecer. Posso amar, posso perdoar, posso fazer, posso acolher o céu acontecer. Eu fico pensando justamente isso. Quem sou eu? Né? Qual é essa experiência humana? Sim. Que às vezes a gente se sente isso, né? Para baixo, mas quando você para naquele momento, né? Minha história é um tesouro que do velho tudo se faz novo. Esse processo de reciclar. Sim. Reconstruir. Rever. Não parar em si. Sim. Sempre continuar. Eu falo que eu sou teimoso. Olho de peroba e vou. E essa música é sua, Kel? Minha. Que legal. Essa nasceu do coração. Também somos compositores, né? Tem algumas aí. Que bom. Eu fico muito feliz. E vou usar a música nas terapias. Muito bom. Em todos os lugares, todas as etapas. Idosos, crianças. E a música, já vi isso que funciona. Sim, e ela produz sentido, né? Não adianta. Pessoas, né? Lidar com pessoas, lidar com sentimentos. E a música chega. A gente fez até, lembra, né? O quanto... quando a gente foi no presídio, né? A gente teve uma experiência, eu e o Kélcio, de ir ao presídio para falar sobre prevenção ao suicídio. E eu falei assim, cara, o que a gente vai falar lá, né? Porque, poxa... E a primeira coisa que você falou foi música, né? E o quanto... e é uma coisa que me marcou muito, e até hoje eu falo isso muito para as meninas, para os alunos, para a minha vida pessoal. O quanto aquela música uniu todo mundo, né? A gente não via as pessoas, porque uma maioria estava, né, nas celas, tinha uma galera lá sem estar na cela, mas distante da gente. Cela livre que eles falam. Isso, cela livre. Mas a voz deles... Tanto é que tem alguns depoimentos daquela turma. Eu trabalho lá, né? Sim. Tanto lá na PAC. E alguns estão na PAC daquele dia. Quantos anos não escutavam violão? Quantos anos, né? Sim. Dias não, anos. Sim. Tanto é que quando eu levo violão para a sala de aula, hoje mesmo eu escutei, não posso falar. Quanto foi importante aquele dia, professor. Hoje ele quer aprender a tocar violão. Não porque eu fui, não é isso. Mas provocou alguma coisa. O quanto mudou. Sim. O simples, Fê. Quanto que para nós é dia a dia. É o seu cotidiano, você que está nos escutando. Às vezes para você, coisa que você já faz arroz com feijão. Mas para muitos é um banquete. E é a gente pensar, né, que o que para mim pode ser simples, para o outro pode ser transformador. E vice-versa, né? Muito. Que legal. E eu queria agradecer, cara. Valeu por você topar. E eu penso muito que o podcast, a psicologia, ela é construída, né? Por pessoas, mas principalmente por pessoas comprometidas, né? E o quanto, por mais que você disse assim, e às vezes eu não sabia, então eu ficava meio assim, mas todas as vezes que você
dizia não ter muito domínio sobre o assunto, você chegava com um papelzinho que você tinha estudado sobre. E talvez essa, seja a diferença entre alunos e alunos, profissionais e profissionais. Tá, eu não sei, mas o que eu vou fazer com isso? Vou só, né? Ou eu vou fazer diferença. E talvez a psicologia precise de pessoas como o Kelson, não é o Washington? Né? O quanto a gente precisa de pessoas comprometidas para fazer coisas e longe da gente achar que a gente vai transformar o mundo, mas que a gente possa ajudar, contribuir com a vida de quem tá aqui perto mesmo, né? Cara, tamo junto. Valeu. Obrigado. Gente, obrigada. Estamos aí. Férias, agosto voltaremos. Obrigada, gente. Se despeça, Kel. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.